As invasões de terra e os trabalhos do Congresso Nacional para tentar coibir esses crimes. Parlamentares visitaram fazendas invadidas pela Frente Nacional de Luta, movimento aliado ao MST, na cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. O deputado estadual Lucas Bove afirmou que os assentados são massa de manobra dos movimentos porque caem em falsas promessas de que terão um pedaço de terra, além de viverem sem dignidade. Os deputados visitaram a zona rural do Pontal do Paranapanema, onde existem invasões de terras há mais de 33 anos. Em uma das fazendas, os sem terra aproveitam para lucrar com a venda de camisetas. Elas custam R$ 25 cada. A peça de roupa é personalizada com o logotipo da Frente Nacional de Luta e comercializada aos moradores que vivem em condições precárias. O que achou, Zé, dessa visita dos deputados ao assentamento, à ocupação, como dizem os manifestantes, a invasão do MST, Zé? É muito importante. Na semana passada nós falamos exatamente aqui sobre a postura da CPI que quer ser proativa. O que significa isso? A CPI do MST, durante o seu funcionamento, vai acionar a polícia para os casos de invasão daquele momento, quando acontecer. E será o refúgio dos produtores rurais, dos fazendeiros, dos pequenos e médios também, todo mundo acha que são nas grandes fazendas. Então a CPI vai fazer esse trabalho. Essa visita aí é para chegar em loco, saber exatamente como acontecem as invasões. Esta área aí do Pontal do Paranapanema é altamente conflagrada, uma área de muita disputa de terra, muita invasão, e é uma área assim onde a violência cresce, exatamente por essa disputa de terra, né? Um autor brasileiro até escreveu, né, que terra se conquista com sangue. Isso já era um tempo que se conquistava, agora se compra e se registra e se torna propriedade privada, segundo garante a Constituição. Essa visita é importantíssima, porque joga na cara dos integrantes da CPI, e o relator da CPI, Ricardo Salles, estava lá, exatamente o que está acontecendo. É porque lá eles tomaram conhecimento das invasões e sobre as investigações, né? E qual é o processo e o depois da invasão, o que acontece. E a CPI já vem com esta experiência de como é o depois da invasão. Veja bem que esta comissão parlamentar de inquérito depois vai propor projetos de lei para definir ali uma defesa contra as invasões. Então, acho muito importante essa visita, porque traz exatamente essa experiência de uma área muito conflagrada. Espero que faça outras visitas. E lá também se fica sabendo da subdivisão do MST. Tem a luta campesina, é a que invadiu a fazenda da família da ex-ministra Tereza Cristina e que foi retirada imediatamente, né? A luta campesina, e tem outros subgrupos do MST. Concorda, Mota? Foi um gesto positivo da CPI? Foi um gesto excepcional e eu achei engraçado constatar a presença do capitalismo mesmo no centro de uma célula revolucionária, né? Porque parece que é isso que a CPI encontrou nesses locais ocupados pelo Movimento Sem Terra, né? Um centro de doutrinação que tinha cartazes com louvor a Che Guevara, Lenin, Marx e até Nelson Mandela. É a repetição, em uma versão piorada, das ligas camponesas de Francisco Julião, que incendiavam o campo brasileiro em 1960, meus amigos. Francisco Julião ia para Cuba com seus ativistas. É a mesma receita antiga de revolta vazia, de ignorância e de populismo. Eu vou dar a minha opinião e já sei que vai ser polêmica. Eu acho que esses ativistas tinham que ser processados por falsidade ideológica, onde já se viu pregar a revolução socialista e vender camisetas. Companheiros, vocês não são pelo fim da propriedade privada? Então, essas camisetas têm que ser socializadas. Elas não podem ser vendidas, a não ser que não se trate de socialismo, se trate apenas de simples vagabundagem. Você, Beraldo, está otimista em relação à CPI do MST? Acha que ela pode produzir bons resultados e gostou dessa visita feita pelos parlamentares à ocupação do MST, Beraldo? A visita é essencial, conhecer os locais, conversar com as pessoas,
entender como é que é a dinâmica dessa massa de manobra que funciona para ficar ali na frente desses movimentos, enquanto seus líderes faturam e faturam alto. Veja, se encontrar ali uma escola de socialismo, essas pessoas estão invadindo propriedade privada e pregando a mudança para o socialismo. Isso sim é uma agressão ao Estado Democrático de Direito. E esses parlamentares, eles têm a obrigação, é importantíssimo que eles se conscientizem que precisam fazer um trabalho primoroso para encontrar ali como é que é o funcionamento financeiro, porque não há ideologia que supere a grana que corre para o bolso desses líderes. E não acontece só no MST, não. Veja, Nicolás Maduro está sendo procurado pelos Estados Unidos por narcotráfico. É um bilionário, conseguiu ficar multibilionário em razão da posição política que ocupa na Venezuela. Da mesma forma aqui. Só que a gente precisa lembrar que já aconteceram outras CPIs sobre MST e nenhuma delas deu em absolutamente nada. Então, de posse dessa informação, com todo esse histórico, os deputados da oposição que estão liderando essa CPI precisam ficar extremamente atentos e trabalhar muito mais do que os deputados governistas para que a gente consiga revelar tudo que está por trás deste absurdo que ameaça o agronegócio, que é a peça essencial do nosso PIB. E até em cima disso que pontuou o Beraldo, Dantas, desse histórico, né, de trabalhos do Congresso Nacional sobre invasões de terra, CPIs que nunca produziram nada, segundo o Beraldo. Será que dessa vez agora vai, Dantas? Será que dessa vez vai produzir? Olha, o primeiro depoimento aconteceu hoje e foi de uma ex-integrante do MST de um assentamento aqui do entorno de Brasília. E ela falou algumas pérolas, ela trouxe já uma contribuição ao debate público sobre o que é o MST, que será difícil superar, mas que mostra o caminho a ser seguido. E como é necessário a CPI convocar, como testemunhas, inclusive, outros integrantes do MST. Olha, quem já participou desse grupo, está arrependido, pulou fora, viu o que era, bate aqui na porta da CPI do MST, liga, manda um e-mail para o relator, para o presidente e diga que você tem o que falar. Eu vou aqui listar para vocês alguns dos achados, os principais highlights, as principais coisas que essa ex-integrante do MST disse hoje na CPI. Primeiro, que ela foi ameaçada pelo próprio MST, por grupos, com facões, que fizeram, inclusive ela, chamar a polícia para poder se defender. Cláudio, por que ela estava sendo ameaçada com facões? Porque ela se negou a pagar os R$100 que eles exigem que cada assentado pague por mês. É a cota. E se você não paga em dinheiro, você tem que pagar em mantimentos. E ela disse o seguinte, que eles não querem mais galinha, eles cansaram de ganhar galinha, eles querem carne. Eles dizem qual é o mantimento que vai pagar a conta do assentado. Ela disse também o seguinte, que o PT fazia campanha nos acampamentos, a gente sabe disso, a gente sabe inclusive que há promessas nesses atos de campanha, citou até uma deputada, a Érica Cocai, que fez campanha em 2018 lá, olha aí TSE. Também disse o seguinte, que eles extorquiam e que se você não pagava, como eu acabei de dizer, eles derrubavam os seus barracos, eles derrubavam o barraco, as lonas, o que eles tinham lá de acampamento. Eles não podiam receber qualquer visita, estavam num campo de concentração, efetivamente, e que usavam rojão, igual ao tráfico de drogas, para mobilizar as pessoas, inclusive quando tinha fiscalização, quando tinha chegada da polícia. A polícia não podia entrar no acampamento, e o MST fazia com que eles trabalhassem à força, sem nada receber no mercadinho que existe na portaria do acampamento. Também disse o seguinte, que usavam crianças como escudo humano, justamente quando havia o risco de um enfrentamento com forças de segurança. Esse é o MST. Atuação muito parecida com o do PCC,
como do CV, do Comando Vermelho, como de uma organização criminosa, não importa a sigla, embora se trate de uma sigla, que assim como aquelas não tem registro, não tem CNPJ.